Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. O Espírito Santo me deu uma visão agora. Ele me mostrou um enorme imã. Sabe imã? Ele me mostrou um imã enorme. Eu falei: Senhor, o que é esse imã? Aí ele me mostrou vários clipes. Sabe clipes de colocar no papel? E os clipes começou a ser atraído por aquele imã. E o Espírito Santo me disse: os meus escolhidos serão atraídos pro dia 12 e 13 de março para esse lugar. Há um enorme imã que vai atrair as pessoas para esse lugar. O imã é o Espírito Santo. Os clipes são as pessoas. E na visão eu vi os clipes, vários clipes, eles eram atraídos pelo imã. Oh, pessoas de vários lugares serão atraídos pelo Espírito Santo para estar nesse lugar. Muitos não sabem nem porquê. Muitos não vão nem planejar. Serão como foi com Filipe, que foi arrebatado de um lugar para o outro. Alguns, quando se der conta, vai estar aqui. E o Espírito Santo diz, ele me lembrou o que Jesus disse em João 3: quando eu for atraído da terra, quando eu for exaltado da terra, atrairei todos a mim. O Espírito Santo é um grande imã, vai atrair vários clipes a Ele. Ó Rei das nações, quem não te louvará? Eu quero saber quem não te louvará. O ateu, ele não é ateu por livre-arbítrio, ele é ateu porque Deus o endureceu. Glória a Deus. Abba, Pai. Tua alma viverá, teu espírito renova. É isso que vai acontecer. E no teu corpo tudo novo se fará. Sabe o que vai acontecer com você? Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. A diferença é que no MGA, de fato, há um mover de Deus. Não é mais uma igreja em graça na terra, não é uma religião humana, porque aqui de fato Cristo é o cabeça da igreja, e a Ele toda a honra e glória. Essa é uma das diferenças. Aqui não temos tempo para a interpretação humana. Aqui é o que está escrito e o que Deus revela. O Espírito Santo testifica. Pega na sua Bíblia aí, pega na Bíblia. O Espírito Santo testifica do que está escrito. Não é uma indução mental, não é uma lavagem cerebral, não é uma filosofia, não é uma sabedoria humana. Literalmente, como foi com os homens da Bíblia, assim é nesse lugar.
o Espírito Santo se manifesta na vida das pessoas, dos seus escolhidos. Ele revela, Ele fala o coração. Como disse Jó, Deus fala hora de um modo, hora de outro. Ó Espírito Santo, revela a Tua palavra nessa noite mais uma vez para a Tua glória. E só assim ela não voltará para o Senhor vazia. Manifesta a Tua glória em nossas vidas. De fato, Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, o Rei dos Reis. Nós Te reconhecemos. Eu Te louvarei, Senhor. Esse é o meu compromisso contigo. Eu Te louvarei enquanto eu viver. Na presença dos deuses a Ti cantarei louvores. Eu não sou daqueles que retrocedem para a perdição, Senhor. Eu sou daqueles que crê para a conservação da alma. O Teu nome será exaltado. O Senhor será honrado, reconhecido, reverenciado. E todos saberão que só o Senhor é Deus. A honra e a glória e o louvor pertence a Ti e a mais ninguém. Eu me comprometo por cada sinal que o Senhor fizer. Cada sinal, cada prodígio, cada milagre, cada maravilha, dons espirituais, manifestação, cura. Eu me comprometo, Senhor, diante de Ti, dos anjos e da igreja, de Te reconhecer enquanto eu viver, de testemunhar de que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Esse é o meu compromisso contigo. Eu estou compromissado contigo e com a Tua palavra. Eu me comprometo contigo, Senhor, em Te reconhecer, em Te louvar e exaltar o Teu nome. Glorify Your name, oh my Lord, King of Kings, Lord of Lords. Glorify Your name. Eu me comprometo contigo, Senhor. Te louvarei, Te exaltarei, Te reconhecerei. E enquanto eu estiver vivo, eu direi do Teu poder, da Tua glória, que de fato, de verdade, o Senhor é poderoso e faz além daquilo que pedimos e pensamos, pois só o Senhor é Deus. Diga: só o Senhor é Deus. Levante a mão e diga: só o Senhor é Deus. Levante a mão e diga: só o Senhor é Deus. Anjos podem se assentar nesta região celestial. Glória a Deus pelo anjo Sara. Abba, Pai. Os eleitos estão aqui hoje? Amém. Os que foram chamados e predestinados a estar aqui hoje estão aqui? Amém. Quem pode dar um? Diga por fé: eu estou assentado em região celestial. Com Cristo, acima de principados e potestades. Anjos do Senhor, abram suas Bíblias aí em Malaquias capítulo 3. Antes de Mateus, Malaquias capítulo 3. Eu penso e quero crer nisso, que o mover de Deus em nosso meio está claro. Alguém pode testificar disso? Há um mover de Deus em nosso meio. Esse louvor, eu fiz esse louvor, era um culto de oração. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei um pouco atrasado, estava trabalhando, então eu tinha que entregar algo e cheguei atrasado. O culto de oração começava às 19 horas. Eu cheguei umas 19h30, 19h40. Quando eu cheguei aqui, tinha um amontoado de gente aqui, ó. Era um culto de oração, tinha um monte de gente aqui. Parecia que tinha, sabe, tinha caído, não sei. Quando eu cheguei de lá, eu vi um amontoado pegando fogo aqui. E de lá mesmo, lá de trás eu comecei a falar: há um mover aqui, hein? Estava um amontoado. Aí veio assim, ó: há um mover de Deus em nosso meio. Há um mover de Deus sobre nós. E as pessoas tudo falando em línguas. Aqui um amontoado, aqui tinha muitas pessoas aqui, todo mundo falando em línguas.
É o Espírito Santo manifesto, uma glória, é a sua glória e o seu poder. Uma salva de palmas ao Espírito Santo. Quer receber uma revelação agora? Levante a mão. Então escreva aí. O Espírito Santo. Isso eu ouvi em 1992. Eu não sei onde você estava. O Espírito Santo é o Deus que se manifesta. Muitos não conhecem o Espírito Santo. Eu estou embriagado do Espírito Santo. Eu estou sob um mover, uma manifestação do Espírito Santo. Não consigo abrir os olhos. Um clarão muito forte. Alguns de vocês eu não consigo ver. Muitos não conhecem o Espírito Santo, não sabem muita coisa sobre o Espírito Santo. Então, é preciso ensinar. É preciso dar o antídoto, o antibiótico espiritual, para que fortalezas não impeçam os crentes de conhecer o Espírito Santo. Em 1992, ele me disse: o Espírito Santo é o Deus que se manifesta. Ele criou os céus e a terra. Ele morreu para nos salvar. Ele habita em nós. Paulo disse: ele é tudo em todos. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Se eu fosse você, eu não perderia 12 e 13 de março por nada. Eu vinha da Bahia a pé. Sai agora que dá tempo de chegar. É 12 e 13 de março. Eu não perderia por nada. Eu tinha um Opala lá, eu ia até o Profeta. Eu estava passando um tempo de dificuldade e eu não tinha dinheiro para pôr gasolina. O Opala gastava mais que eu bebia muito. E um dia eu falei isso, o irmão deu risada. Falei que o Opala bebia mais que Satanás. E, nossa, um clarão aqui. Muito forte, um clarão, uma luz. Paulo viu esse clarão em Atos 9. Eu tinha um Opala, e o Opala gastava muita gasolina, e eu estava numa época difícil, não tinha dinheiro, e eu precisava receber a unção, eu precisava do mover, eu precisava da manifestação. Só as pregações da igreja que eu ia lá não sustentava. Eu precisava de algo mais na minha vida. Eu juntava as moedinhas, juntava os trocados para colocar gasolina no Opala, para ir ter com o profeta, para ir receber da parte de Deus aquilo que eu leio na Bíblia. Muitos não entendem, não compreendem, também não lê a Bíblia, vai entender como. Eu sempre li muito a Bíblia. Então, já que você não lê muito a Bíblia igual eu, pelo menos creia no nome de Deus. 1 Coríntios 4:1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. É como que ir numa despensa e pegar os mistérios de Deus e trazer para vocês. Por isso que Paulo disse: eu tenho edificado com ouro, prata e pedras preciosas, porque ele ia na despensa de Deus. Ah, o que seria de mim se não fosse o Espírito Santo? Estava perdido. Eu não consigo viver sem Ele, eu não consigo ser crente sem Ele, eu não consigo tocar sem Ele, eu não consigo cantar sem Ele, eu não consigo orar sem Ele, eu não consigo ministrar sem Ele, eu não consigo nada sem Ele. Aí eu lembro do que Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Oh! É bom você escrever isso. Muitos não entendem. Outros não compreendem. Mas para alguns vai ser normal. Vai ter pessoas que vai sair daí.
12 e 13 de março, vai ter pessoas que vão sair daqui carregado no colo. De tão embriagado que vai ficar. Não vai ter para onde fugir. Não vai ter para onde fugir. Quando entrar aqui, a unção já vai estar. Quando Moisés chegou naquele lugar, o Espírito Santo já estava. Ele falou assim: ô Moisés, eu já estou aqui antes de você. Tira essas sandálias aí, eu já estou aqui antes de você. Quando Moisés chegou lá, o Espírito Santo já estava lá. Paulo disse, não se embriague com vinho. Muitos não vão se embriagar com vinho, porque não vai ter vinho, não vai ter cerveja, não vai ter uísque, não vai ter pinga. Mas Joel disse que serão... O Pedro falou, isso é o que Joel disse. Os vossos filhos profetizarão, terão sonhos, terão visões. Em outras palavras, serão cheios do Espírito Santo. Aguarde mais uns dias, está predestinado. Espírito Santo me ajuda. Malaquias 3. Ele quer que fale de novo. Muitos não entendem, outros não compreendem, mas para alguns isso aqui será normal. Ser cheio do Espírito Santo, ficar embriagado será normal. Para crente é normal. Lá em Atos 2, o Pedro falou assim, ó lá. E todo mundo... O Pedro, olha lá. Isso aí é o que Joel disse, ó. Eles não estão bêbados, não. Se o Pedro disse eles não estão bêbados, como é que eles estavam se portando, então? Para que o Pedro falasse, eles não estão bêbados. Por que o Pedro falou, eles não estão bêbados? Por que ele falou isso? Porque estavam se portando como bêbados. Pedro falou, eles não estão embriagados, como vocês estão pensando. Isso é o que Joel disse. Você está entendendo o que eu estou falando? Será que tem alguém me entendendo o que eu estou falando aqui? 1992, eu não sei onde você estava. O Espírito Santo pegou um homem, tinha um culto lá na minha casa, na sala da minha mãe. Mas o culto foi de uma glória tão tremenda, mas tão forte a unção. Acabou o culto, 2 horas depois o homem estava embriagado, mas embriagado. Uma comparação, imagina que ele tivesse tomado uns 4 litros de uísque de um gole só. 4 litros de pinga assim, ó. Não fica embriagado, não consegue andar, fica andando tudo torto. Depois do culto, umas 2 horas depois, ele não conseguia ir embora. E teve que ir. E ele subiu a rua da casa da minha mãe assim. Ele subiu assim. Ele subiu a rua assim. Não se admire se você ver alguém assim. A pessoa não bebe cerveja. Não vai ter cerveja. A pessoa não bebe uísque. Não vai ter uísque. A pessoa não bebe cachaça, pinga. Não vai ter isso. Ué, está embriagado do que então? Está igual bêbado. O que ele bebeu, hein? O Pedro falou, isso é o que Joel disse. Que o Espírito Santo viria, se manifestaria. Não é cachaça não, é o Espírito Santo. Que vontade de sair correndo e voar. O Paulo comparou o ser cheio do Espírito Santo com ficar embriagado. O Paulo comparou, Efésios capítulo 5. Não vos embriagueis com vinho. Ué, mas ele comparou uma pessoa cheia do Espírito Santo com um embriagado. É mais ou menos assim que a pessoa fica. Se é que você me entende.
Espírito Santo manda falar pela terceira vez. Muitos não entendem, outros não compreendem, mas para alguns será normal. O homem subiu a rua da casa, subiu. Ele estava vindo de um culto, ele não estava vindo de um bar. Ele não estava vindo de um bar, de um boteco. Ele apenas estava saindo de um culto. Só levanta a mão quem consegue me entender um pouquinho. Quem consegue entender? Quem consegue entender? Ele estava saindo de um culto, ele não estava vindo do bar. Eu vou falar de novo, ele estava saindo de um culto, onde tinha oração, pregação, louvor. Ele estava saindo de um culto, e para ir embora, se alguém olhar, você falar, mas é um safado, sem vergonha, de novo bêbado. É, porque ele só andava bêbado, se é que você me entende. Ele só andava embriagado. Depois que ele prova uma vez, depois que se prova uma vez, nunca mais para, vicia. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Ah, irmã, você vai viciar, estou até vendo. Pelo que eu te conheço, você vai viciar. Vai viciar, não vai ter jeito não. Me ajuda, Senhor. Malaquias 3, versículo 6. Malaquias 3, versículo 6. Deus disse: eu, o Senhor, sublinha aí para você nunca mais esquecer, não mudo. É só isso que eu quero. Porque isso aqui é palavra rema para mim. Isso aqui me foi revelado. A palavra rema é uma palavra revelada. Não é o logos. O logos é o que está escrito aqui, ó, é a letra. Essa aqui é a rema. Onde está a rema? Deus não muda. Ele é poderoso? Ele não muda. Ele é Senhor? Ele não muda. Ele é rei? Ele não muda. Ele é soberano? Ele não muda. Ele tem autoridade? Ele não muda. Ele cura, Ele restaura, Ele não muda. Ele é o Pai da sabedoria. Ele é o Pai da inteligência. Ele é a própria inteligência. Ele é a própria sabedoria. Por isso que Isaías chamou Ele de Pai da eternidade. Tudo que tem Ele é Pai, Ele é antes de tudo isso aí. Paulo disse, Ele é antes de toda a criação. Ele disse, eu, o Senhor, não mudo. Essa frase, eu sou filho de pastor, nasci na igreja, essa frase mudou minha vida. Porque a partir de então, que ela me foi revelada, que Deus não muda, eu passei a ler a Bíblia com outros olhos. Se Ele disse que não muda, e Ele, Hebreus 6,18, é impossível que Ele minta. Ele disse, eu não mudo. Por mais burro que eu fosse, se Ele não muda, e nós estamos no século 21, quando Ele disse isso foi em Malaquias. Vamos fazer uma continha básica aqui? 500 anos antes de Jesus nascer. Uma continha rápida. 500 anos antes de Jesus nascer. Nós estamos em 2022. Coloca mais 500. Ah, mas tem o Gênesis. Olha quanto tempo passou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha quanto tempo passou até chegar em nós. E a revelação diz que Ele não muda. Por mais burro que eu fosse, se Ele diz que não muda, para mim está claro que Ele é o mesmo. Independente do tempo que passou. Só quem entendeu, aplausos. Oh, agora você entendeu o quê?
que Ele é o mesmo. Porque foi isso que eu entendi. Sabe, irmãos? Você sabe o que significa Ele ter dito que Ele não muda? Você sabe o que significa Ele ter dito que Ele não muda? Isso significa que tudo o que Ele fez, e eu sei o que Ele fez porque está escrito. Isso significa que tudo o que Ele fez, Ele faz. Por quê? Porque Ele diz que não muda. E se Ele não muda, Ele é o quê? O mesmo. Se Ele é o mesmo, o que aconteceu, acontecerá. Por quê? Porque Ele não muda. Ele é o mesmo. Isso faz todo sentido porque Paulo disse em Hebreus 11:6 que sem crer nele, sem fé, é impossível receber algo dele. Em outras palavras, se sem fé é impossível, com fé é possível. Sem fé é impossível receber algo dele. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Isso se encaixa com Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Então, Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Hebreus 11:6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia para quê? Porque sem fé é impossível receber. Mas eu estou crendo, então estou com fé. Então, se eu estou com fé, eu estou crendo, e Ele não muda, Ele é o mesmo. O que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, se fará. O que aconteceu, acontecerá. Oh, oh, nada de novo debaixo do céu. Quando o Espírito Santo me deixou claro essas coisas, minha mente se abriu. Eu falei, pera um pouquinho, Senhor. Então, se é isso mesmo que o Senhor está me explicando, eu estou entendendo, então eu posso ser como eles foram. Eu posso ter o que eles tiveram. Eu posso receber o que eles receberam. Porque o Senhor acabou de dizer que é o mesmo. E para mim está claro que se o Senhor é o mesmo, então o Senhor não muda. Por favor. Por favor. Por favor. Só se Ele está falando claramente com você, está entendendo. Por favor. Deixa o Malaquias 3 aberto. Hebreus 13, versículo 8. Deixa o Malaquias 3 aberto. Hebreus 13, verso 8. Está aqui, ó. Jesus Cristo. Quem que é Jesus Cristo? Deus. Está claro ou não está claro? Quem que é Jesus Cristo? Deus. O próprio Deus. Então, Hebreus 13, 8. Tanto faz eu falar Jesus Cristo como falar Deus. Tá? Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, circule aí, ó. É o mesmo. Por que que Ele é o mesmo? Referência bíblica, Malaquias 3,6. Porque Ele não muda. Se Ele não muda, Ele é o mesmo. E Paulo deixou claro, o mesmo. Ontem quando? No princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus foi com Abraão, com Isaac, com Jacó. Isso é ontem. E Deus falou com Moisés. Isso é ontem. Ele é o mesmo ontem. Ou seja, como Ele foi com eles. É o mesmo hoje. E se Ele é Deus, Ele é eterno. Então Hebreus 13, 8. E será eternamente. Agora veja Hebreus 2. Já que estamos entendendo que Ele é o mesmo. E se Ele é o mesmo, Ele não muda. Já que estamos entendendo isso,
Veja Hebreus 2, verso 4, como tudo se encaixa perfeitamente, sem interpretações teológicas, apenas recebendo a rema, a revelação do Espírito Santo, pelo que está escrito. Quem pode falar amém? Amém. Tem alguém acompanhando aqui o entendimento? Hebreus 2, 4, o verbo vai estar no passado, mas não tem problema. Não tem problema. Hebreus 2, 4, também Deus testificou, verbo no passado, não tem problema, nenhum problema. Porque eu já li Malaquias 3, 6, que ele não muda. Eu já li Hebreus 13, 8, que ele é o mesmo. Então não tem problema o verbo estar no passado. Quem entendeu? Hebreus 2, 4, também Deus testificou com eles. Como que ele testificou? Por meio, ou seja, através do quê? Olhem para mim. Como é que eu sei que Deus existe, hein? Se você falou, é só ler a Bíblia. E quem não sabe ler? É só ouvir a palavra de Deus. E quem que é surdo? Não, irmão. Não é assim que se prova que Deus existe. Não é através da Bíblia. Abraão não tinha Bíblia. Moisés não tinha Bíblia. Isaac não tinha Bíblia. Como é que se prova que Deus existe? Não é pela Bíblia. Papai. Só tem, isso eu ouvi do Espírito Santo, só tem uma maneira, um modo, só tem um meio de provar. Por isso que eu não discuto religião com ninguém, não discuto Bíblia com ninguém, não fico forçando ninguém a nada, não fico tentando empurrar na pessoa a revelação que Deus me deu, por mais genuína que ela seja, eu não empurro ninguém. E se eu ver que não creu, é aí que eu paro. Porque não adianta. Zacarias 4, 6, Deus disse, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Como é que se prova que Deus existe? Não adianta discutir com um ateu. Não adianta você ficar dando 200 textos para o ateu, não adianta. Ou você não entendeu ainda que ele só é ateu? De tanto ler a Bíblia. E por que ele se tornou ateu se ele leu e conhece a Bíblia? Porque não aconteceu uma coisa com ele. O que não aconteceu com ele? Deus não se manifestou a ele. Logo, só tem um meio de provar a existência de Deus. Não há outro, hein? É um profeta falando, com convicção espiritual. Que vocês aprendam para sempre. Só há um modo, uma maneira, só há um meio de provar que Deus existe. Fazendo o que Gideão fez. O Senhor falou com Gideão. E ele disse, mas como que eu sei que é o Senhor que está falando comigo? Senhor, eu vou colocar esse novelo de lã aqui no quintal. E eu vou dormir. E amanhã de manhã eu vou acordar. Se o novelo... Porque de madrugada cai sereno. Se só o novelo de lã tiver molhado e em volta dele tudo seco, então eu vou crer que o Senhor falou mesmo. O Gideão colocou e foi dormir. Deixou no quintal. Vocês sabem se um carro ficar no sereno, no quintal, o carro amanhece. Vocês sabem disso. Ele deixou o paninho lá e foi dormir. Quando foi de manhã ele acordou, foi no quintal. Quando chegou lá, só o paninho molhado do sereno. Ao redor tudo seco. O Gideão, Senhor, eu sou carnal, me perdoa, só mais uma vez. Eu vou colocar de novo. Eu vou colocar o paninho. Se tudo tiver molhado, a relva, sereno, e só o paninho seco, então está claro que é o Senhor. Então está claro que é o Senhor que falou comigo. Ele pôs o paninho lá, pelo segundo dia e foi dormir. Quando ele acordou de manhã, ele foi pegar o paninho, tudo molhado em volta. Cadê os que creem em Deus? Só o paninho seco. Em outras palavras, a única maneira de provar que Deus existe
é se Ele se manifestar. Ele mesmo é juiz, Ele não precisa de advogado. Ele não precisa que você fique enchendo uma pessoa de versículo bíblico para que ele creia em Deus, para que ele receba a revelação da graça. Ele não precisa disso, não. Você que fica em cima de uma pessoa aí chato, pegajoso. Para de ser chato, irmão. Aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Tenha discernimento. Se Deus está no negócio, vai. Se Deus não está, para. Testemunho de Jeová é chato. Além de ir na sua casa cedinho, domingo de manhã, ser cansado, trabalhou a semana inteira, vai lá me acordar cedinho de manhã para ficar... Você não está vendo que não há um mover? Você não está vendo que não há revelação nenhuma? É só uma religião vã? Torna-se chato, cansativo, pegajoso. A última vez, nessa noite. A única maneira de provar existe. E você se vira aí, tá? Porque se alguém pedir para você, então me prova que Deus existe. Então faça como Gideão, irmão, irmã. Faz uma oração. Porque não tem outro meio, tá? Não tem outro meio. Eu vou dar um versículo. No tempo de Jesus não tinha Bíblia. Tinha só as Escrituras. E os gentios não conheciam as Escrituras. E eram seres humanos, estavam na terra. No tempo de Abraão não tinha nem Escritura nem nada. Então, se alguém te pedir uma prova, faça uma oração em cima de Hebreus 2:4 e peça a Deus que haja um sinal. Você não está percebendo que sempre antes de eu pregar e ensinar, eu peço a Deus que manifesta a sua glória e revela a sua palavra? Alguém já percebeu isso? Porque senão eu vou estar falando aqui sozinho. Em outras palavras, se Deus não testificar, o que vale eu ficar citando a Bíblia, se Ele não testificar? Do que vale citar 1000 versículos se Ele não testificar? Hebreus 2:4, Ele testifica. Romanos 8:16, Ele testifica. Se Ele não testificar, do que vale eu citar 1000 versículos? Vai valer o quê? Só há uma maneira de Deus, de provar a existência de Deus. Moisés não tinha o que fazer. E o mar se abriu. Quem que abriu o mar? Foi Moisés? Não foi. Está escrito que Deus soprou um forte vento oriental. E o vento dividiu as águas de um lado para o outro. Quem que abriu o mar? Deus. Quem fez Isaac prosperar? Deus. O Senhor o abençoou. E quem foi com Abraão? Deus. E quem foi Deus? E quem foi Deus? Deus. Se Deus não se manifestar, nada aconteceu, nada está acontecendo. A única prova, o único meio que temos como provar que Deus existe é se Ele se manifestar. É a única maneira. Por isso que eu estou orando faz tempo, por 12 e 13 de março. Porque se Ele não se manifestar, será apenas uma reunião de amigos do bairro. Cuja mesma não precisa nem orar. Para ter uma reunião de síndico do prédio, para ter uma reunião de amigos do bairro, não precisa orar. Eu só estou orando, irmãos, para que Ele se manifeste. Para que não seja em vão. Hebreus 2:4. Também Deus testificou por meio do quê? De sinais, de prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo. Pastor, como que funciona isso aí? Distribuído segundo a sua vontade. Lembra daquele louvor? Opera em mim, Senhor, um sinal ou um prodígio. Opera em mim, Senhor, um milagre ou maravilha. Eu já tinha lido Hebreus 2:4. Segundo a sua vontade, segundo a sua vontade.
que eu vim falar hoje aqui, Jaque? Sobre o que eu vim falar? Jaque, que Deus é o mesmo e usa o mesmo princípio. Em outras palavras, Deus não fica velho. O que eu falei? O ser humano carnal tem a tendência em pensar que Deus esqueceu, que Deus está velho, que Deus está longe. Malaquias 3,6, ele diz que ele não muda. Hebreus 13,8, ele é o mesmo. E daí que ele é o mesmo, que ele não muda? Bom, glória a Deus que ele não muda, porque Hebreus 2,4 diz que ele testifica por meio de sinais, prodígios, milagres, maravilha e dom do Espírito Santo. Glória a Deus que ele não muda. Que ele é o mesmo. Vamos falar de coisa boa? Atos capítulo 13. Vamos subir um degrau aqui do nível. Atos 13. Ô pastor, por que você usa a Bíblia, hein? Por que você cita textos da palavra de Deus? Por quê? Só por causa da minha consciência. Para dormir em paz. E glória a Deus que vocês têm uma Bíblia também. Assim vocês podem conferir que está escrito mesmo. Aí eu consigo dormir mais em paz ainda. Do que eu estou falando? Não, porque se acontecer coisas sobrenaturais, tudo bem. Eu já mostrei na Bíblia que o mar se abriu, que Jesus andou sobre as águas, que cego foi curado, paralítico foi curado. Eu já mostrei tantos sinais, prodígios, milagre e maravilha na Bíblia. Então por que eu uso a Bíblia? Para que eu durma em paz. Só por causa que eu podia chegar aqui. Eu podia chegar aqui sem Bíblia, sem nada. Eu podia chegar aqui sem Bíblia, sem nada. E começar a ministrar sem nem ler nenhum versículo. Por quê? Abraão ministrava e não tinha nenhum versículo. Nem Bíblia ele tinha. Ele tinha Deus. E você sabe o que eu tenho? Abraão era cheio de alguma coisa. Tinha algo em Isaac que os ímpios viram e falaram assim: olha, temos visto claramente que Deus é contigo. Mas como é que você vê Deus? Não, o Isaac não levou eles na escola dominical, o Isaac não pregou para eles, o Isaac não deu um folhetinho. Como é que eles viram claramente que Deus era com eles? Por causa de sinais que acontecia com Isaac. Lá em Daniel, quando houve um mover, uma manifestação, o governador falou assim, ele falou: olha, soltem Daniel, soltem Sadraque, Mesaque e Abednego, e que todos honrem e reverenciem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí o outro falou assim, que todos honrem o Deus Daniel. Não, mas ali não fala de Bíblia, não fala de escola dominical, não fala de pregação. Ali fala que Deus se manifestou e todos viram algo. Então reconheceram Deus. Porque aconteceu um sinal, aconteceu um prodígio. É o único meio de provar a existência de Deus. Tem caneta aí? Não é a Bíblia que convence alguém de alguma coisa. É o Espírito Santo. Eu estava ministrando, um homem pegou e me deu, printou a página do Google. E o Espírito Santo veio sobre mim e me deu uma frase, uma revelação. E eu respondi para o homem: eu não falo, eu não ministro, eu não prego, eu não ensino pelo Google. Eu falei para ele: quem me guia é o Espírito Santo, não o Google. Porque tem uns aí, deixa eu ver o que eu vou pregar à noite. Vai lá no Google. Salvação. O Google vai dar 200 assuntos sobre salvação.
Não, deixa eu ver, eu quero falar sobre outra coisa. Casamento. Aí o Google vai. Eu não sou guiado pelo Google, sou guiado pelo Espírito Santo. Os profetas não tinham Google. Eles eram guiados literalmente pelo Espírito Santo. E comigo não é diferente. Já preguei aqui. Não abra mão da presença de Deus. Atos 13. Tem pessoas que nunca viu ninguém cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que nunca viu ninguém embriagado do Espírito Santo. Tem pessoas que nem sabem como é ficar ou ser cheio do Espírito Santo. Vão ter aí uma oportunidade. Dia 12 e 13 de março deste ano, 2022, vamos ter 3 ministrações só referente a isso. Como vai ser? O que vai acontecer? Eu tenho uma noção, mas só no dia. De uma coisa eu tenho certeza. Vai ser uma glória inesquecível. Já provei de várias ao longo de 30 anos. 12 e 13 de março, o Espírito Santo está batendo nessa tecla direto. Você pode ter certeza. Tem gente que não crê. Tem gente que não crê. Não estou nem aí com quem não crê. Tem gente que não crê, que está aí zombando, está tirando sarro. Não estou nem aí com quem não crê. Eu sei que vai haver algo tremendo aqui nesse lugar. Inesquecível. Deus mudará a sua história. Depois a gente conversa. Estou nem aí com quem não crê. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Você acha que eu estou preocupado com quem não crê? Os irmãos de Jesus não criam nele. Você acha que eu estou preocupado com um crente incrédulo? Escapou isso aqui. Tem uns crentes incrédulos aí. Os que creem, dá uma passadinha aqui 12 e 13 de março. Dá uma passadinha que o Espírito Santo vai te pegar, hein? Eu estava pregando para um homem e o Espírito Santo me deu uma frase. E eu falei para ele assim: o Espírito Santo vai te pegar. Vem comigo. Atos 13. Quem já achou, diga amém. Atos 13, verso 2. Tem pessoas que não conhecem o Espírito Santo. Está pensando que é o Espírito Santo da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho, Não é esse Espírito Santo aí não. Não é esse aí não. Esse aí é o Espírito Santo da religião. Eu estou falando do Espírito Santo da Bíblia mesmo. Aquele que se manifesta. Aquele que opera sinais. Vocês vão me entender. Cadê o assunto, Jaque? Deus, diga por fé, Deus é o mesmo. E usa o mesmo princípio. Vamos ver aqui alguns textos. Atos 13. Alô, por que eu vou ler, hein? Só para eu dormir em paz, irmãos. Vai ter gente que vai falar mal de mim. Eu estou só tomando um remédio. Para quando falarem mal, eu já vou estar amortecido. Tipo assim, Senhor, eu li, né? Eu mostrei, né? Conferiram na Bíblia, né? Então ele fala assim, vai em paz, dorme em paz. Então tá bom. Só por causa disso que eu vou ler. Você acha que Jesus ficava lendo a Bíblia, irmão? Uma vez, Lucas 4, deram para ele o livro do profeta Isaías. Ele disse, a única vez que ele leu, já expulsaram ele da igreja. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Chega, blasfêmia. Quem é ele para dizer isso? Sabe o que ele fez? Passou no meio de todo mundo e foi embora.
Eu sou Jesus, o Filho do Deus vivo, Deus mesmo manifesto. Eu estou citando a minha palavra, você está... Foi embora. Lucas 4. Você que está ao vivo aí, eu saí da câmera, tá? Da tela. Para mostrar o que Jesus fez. Atos 13, verso 2. Servindo eles ao Senhor. O que eles estavam fazendo? Servindo ao Senhor. Para quem não sabe, eu já sirvo ao Senhor, vai por 30 anos, tá? Então eu sei o que eu estou falando aqui. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou pregando, eu sei o que eu estou ensinando. Tá? Eu não caí de paraquedas. Eu tenho 50 e poucas Bíblias, vai para 30 anos que todos os dias eu leio e estudo a palavra de Deus. Então eu sei o que eu estou falando. Eu sirvo a Deus, já vai para 30 anos. Atos 13, 2. Porque tem gente que fala besteira por aí, né? Mas eu sirvo a Deus, já vai para 30 anos. Não é 30 minutos, 30 anos. Atos 13, 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo fala. Pô, lá na igreja do meu pai não me ensinaram isso, hein? Vim saber isso de velho. Nunca ninguém me disse que o Espírito Santo falava. Talvez nem você sabia disso, né? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O que o Espírito Santo disse? Apartai-me, ou seja, me separe a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Deixa eu entender um pouquinho melhor sobre isso aí. O Espírito Santo disse, como é que ele fala? Apartai-me para mim a Barnabé. Não é assim que ele fala, não. Não é assim, não. Coríntios 12, verso 7, Paulo diz que o Espírito Santo se manifesta em pessoas. Deus usa homens para falar com homens. A frase disse o Espírito Santo através de alguém. Quem? Entendeu? Quem? Não é o Espírito Santo, não é assim que ele fala. O Espírito Santo sempre vai usar a boca de alguém, porque ele habita em alguém. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Ele já está em você. Então o Espírito Santo falar, ele vai usar a boca de alguém, porque ele está dentro de alguém. Olha o Espírito Santo falando agora. Que você é salvo pela graça, que você é abençoado. Atos 13. Vamos pular, senão vai demorar. Verso 4. Não, vou ler o verso 3. Nem que demorar, eu vou ler. Vou seguir a vontade de Deus. Atos 13, 3. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre ele as mãos. Eu tenho estudos e apostilas sobre imposição de mãos. Os radicais generalizam tudo. Não, em Hebreus 6, Paulo falou que impor as mãos é rudimento. Não, depende sobre qual imposição de mão você está falando. Se você vai impor as mãos em alguém para ele ser abençoado por Deus, não precisa, porque ele já é em Cristo. Efésios 1:3. Então esse tipo de imposição de mãos é rudimento. Só quem entendeu. Se você vai impor as mãos em alguém para que ele seja salvo, Senhor, salva ele. Isso é rudimento. Porque pela graça ele já é salvo. Está claro? Mas Paulo diz para Timóteo, desperta o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, para consagrar alguém ao ministério, se impõe as mãos. Isso não é rudimento, isso é ministração profética. Tem gente que não conhece a Bíblia. E não só ministração profética. Atos 19, verso 6. Impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então ali era para ministrar na unção do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo. Isso não é rudimento. Para que haja uma manifestação do Espírito Santo. Quem está entendendo? Mas não é meu assunto hoje. Então, Atos 13, para fechar aqui, Atos 13, verso 4. Assim estes enviados por quem? Então Atos 13, 2, o Espírito Santo fala, disse o Espírito Santo.
Atos 13:4, assim estes enviados pelo Espírito Santo. Isso eu aprendi com o próprio Espírito Santo, que ele fala e ele mesmo envia. Ficou claro aí? Corre para Atos 19. Olha lá, aqui é 10 segundos. Atos 19, verso 6. Lembrando que eu estou lendo a Bíblia, tá? Não estou falando o que eu penso ou o que eu acho, está escrito. Atos 19. Agora, a sua interpretação, a gente vê isso outro dia, tá? Primeiro eu quero mostrar o que está escrito. Atos 19, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Ou, em outras palavras, se manifestou o Espírito Santo neles. E qual é a prova que o Espírito Santo se manifestou? E falavam em línguas e profetizavam. Então olhem para mim. Imagina se as pessoas estavam normais, conversando sobre Jesus, sobre a salvação. Eles estavam num dia de culto, então estavam conversando normal. Paulo chegou até eles, impôs as mãos sobre eles, começou a orar. O Espírito Santo se manifestou neles e a prova é que eles falavam em línguas e profetizavam. Porque eles não estavam fazendo isso antes. Isso prova o que eu falei aqui há alguns minutos. Que o que prova a existência de Deus é a sua própria manifestação. São sinais, prodígios e maravilhas, que só Deus pode provar Ele mesmo. Eu não sou advogado de Deus para provar Ele. Ele prova Ele mesmo. Como? Se manifestando, por meio de sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, quem está entendendo? Só uma dica, hein? Só uma dica. Tá esperto aí? Só uma dica que eu vou dar, hein? Vem comigo. 1 Reis, capítulo 19. Antes de Salmos. No meio da Bíblia é Salmo. Abre no meio é Salmo. Pro lado esquerdo. 1 Reis, capítulo 19. Só uma dica. Presta atenção, hein? Presta atenção. Só uma dica. Vou te mostrar na Bíblia, para depois ninguém falar, nossa, não, onde se viu? Então vou dar uma dica. 1 Reis faz parte da palavra de Deus. É verdade que é velha aliança, mas eu não vou falar da lei. Entendeu? É velha aliança, mas eu não vou falar da lei de Moisés. Eu já entendi que o fim da lei é Cristo. Mas o que eu vou mostrar aqui não é lei. Vou mostrar aqui a respeito de Deus, que é soberano. Quem pode falar amém? 1 Reis 19. Quem já achou, diga amém. Verso 15. Coloca o dedo aí. A dica é que eu vou te mostrar, pelo menos na letra. Antes que os seus olhos veem coisas que não subiram ao coração do homem, mas Deus já preparou para aqueles que o amam. 1 Reis 19, 15. Disse-lhe o Senhor. Quem é que disse? Então aqui já não cabe mais discussão teológica, tá? Porque quem está falando aqui é Deus, que está acima de quaisquer doutrina. Amém? Quem está falando aqui é Deus. Não tem nada a ver com lei. Aqui é Deus falando. 1 Reis 19, 15. Disse-lhe o Senhor. Disse para quem? Para Elias. Elias, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Parece que tem um mover lá em Damasco, né? Onde Paulo ia também lá em Atos 9, né? Ah, isso aí eu falo outro dia. Disse o Senhor para Elias, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, circule aí, unge. Aí os bobão, os meninos em Cristo. Ah, tá falando de ungir com óleo. Fala besteira, mano. Você nem conhece a Bíblia. Calma aí, daqui a pouco eu te respondo. Calma aí. Calma aí, antes de falar besteira. Calma aí. 1 Reis 19, verso 15. Unge a Hazael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu. Circule, unge, sublinha, bem como a Eliseu. Então, Deus mandou Elias fazer o quê? Ungir a Eliseu. Quem está entendendo, diga amém. Verso 16.
como a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, sublinha, ungirás profeta em teu lugar. Para aí. Para aí. Vai passar aqui os minutos, hein? Não esquenta a cabeça não. Deus está no controle. Então Deus mandou Elias ungir Eliseu profeta. Deus mandou Elias ungir Eliseu profeta. Tudo bem? E como é que se unge um profeta? Jogando óleo na cabeça dele. O texto e o contexto não falam e nem mostra óleo. Tem nada a ver com... Agora, os meninos em Cristo associam, quando fala de ungir ou unção, já logo associa óleo. Isso é falta de conhecimento. Falta de discernimento. Quando fala de unção com óleo, é unção com óleo. Nem tudo que se fala sobre ungir é com óleo. E vou te mostrar. Vou te mostrar. Bom, Deus mandou Elias ungir a Eliseu profeta. Pergunta para o seu irmão, como que se unge alguém a profeta? Alguém aqui tem ideia? Como é que se unge alguém a profeta? Como é que se unge alguém a apóstolo? Como é que se unge alguém a profeta? Como? Deus mandou Elias ungir Eliseu a profeta. Mas como é que faz isso? 1 Reis 19, verso 18. Também, Deus falando, 1 Reis 19, 18. Também conservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Assim partiu Elias dali, e o que aconteceu? Achou a Eliseu. Todos estão entendendo? Então faz assim, ó, faz assim. Diga, Deus mandou Elias ungir Eliseu profeta. Diga, como que se unge alguém a profeta? Não temos a resposta ainda. Elias partiu, verso 19, e achou quem? Eliseu. Tudo bem aí? Corre para a segunda parte. 2 Reis, capítulo 2. Corre aí. É a segunda parte do texto. 2 Reis 2, verso 1. 2 Reis 2, 1. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com quem? Com Eliseu. Vamos pular, senão vai demorar muito, né? Vai aí para o versículo 8. 2 Reis 2:8. Então Elias tomou a sua capa, dobrou-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Ambos quem? Diga, Elias e Eliseu. Mas 1 Reis 19, o que Deus mandou Elias fazer? Ungir Eliseu a profeta. Diga, como que se unge alguém a profeta? 2 Reis 2, verso 9. Aqui você vai ver como que se unge alguém a profeta. E vai ficar claro que não é unção com óleo. Que não tem nada a ver com óleo. 2 Reis 2, 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti, porque eu nem te ungia profeta ainda, e Deus mandou fazer isso, e eu vou ser arrebatado e não fiz isso ainda. Peço-te que haja, o Eliseu diz, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Respondeu Elias, nossa, coisa difícil pediste, hein? Olha, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Indo eles, eu adoro esse texto, porque aqui mostra que o mover de Deus é inesperado, é de repente, não é combinado, não é religioso. Indo, verso 11, indo eles, andando e falando, de repente, um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho.
Digam todos. E a unção do profeta Eliseu? Porque o que Deus mandou Elias fazer? Ungir Eliseu profeta, não foi? E como é que ele vai ungir profeta se ele foi embora para o céu? E o Eliseu ficou aqui na terra? Quem responde isso agora? Vamos continuar a leitura. 2 Reis 2:12. O que vendo Eliseu que Elias foi arrebatado ao céu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Digam todos. E a unção de Eliseu a profeta? Porque o verso 12 diz que o Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do rio, que no verso 8, Elias bateu a capa no rio, as águas se dividiram e passaram ambos em seco. Então o que o Eliseu fez? Eu quero Hebreus 2:4, eu quero sinal. Porque eu já li 1 Reis 19 que Deus mandou Elias me ungir a profeta. E ele nem falou de unção com óleo. E ele foi embora para o céu e eu estou aqui. Cadê a unção que Deus mandou ele me ungir profeta? 2 Reis 2, versículo 13. Apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas. Ei! Sede meus imitadores, como também eu sou. Imitem a mim. O que o Eliseu vai fazer? Imitar quem? Elias. O Elias, no verso 8, nós estávamos andando, ele chegou no rio e fez assim. Vou fazer também. Porque Malaquias 3:6, Deus é o mesmo e não muda. Se ele é o mesmo e não muda, como Deus foi com Elias, será comigo também. Vamos ver. 2 Reis 2, verso 14. Então tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas e disse: ó Senhor! Hebreus 2:4 diz que o Senhor testifica por meio de sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo. 14. Onde está agora o Deus Senhor de Elias? Quando feriu as águas, foi igualzinho no verso 8. Estas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Olhem para mim. Porque em 1992, um dia eu recebi uma unção de um profeta em minha vida. E quando eu me levantei daquela unção, eu me perguntei: mas o que prova que eu recebi a unção? O que prova que eu recebi a unção dele em minha vida? O que prova que quando eu saí daquela unção, eu continuei minha vida. Eu já era um pregador, continuei pregando. Eu já ensinava a palavra, continuei ensinando. Eu já era crente, continuei crente. Eu já orava a Deus, continuei orando. O que provou que a unção daquele profeta estava em minha vida foi que quando eu comecei a pregar, ensinar e orar, sinais, prodígios e maravilhas, como acontecia com o profeta, estava acontecendo comigo também. Você está entendendo? Por isso que você foi lá aquele dia, você não entendeu. O que ele está fazendo aí? O que eu estou fazendo? Estava na fila para receber a unção. Estava lá para receber a unção, que eu não tinha. Eu precisava daquela unção. Eu queria aquela unção. Então eu recebi a unção. Com óleo? Quem está falando de óleo, irmão?
1 Reis 19, unge Eliseu profeta. Você vai ler 2 Reis 2, você vai ler a Bíblia inteira e não vai achar Eliseu sendo ungido com óleo. Digam todos, com que o Eliseu foi ungido? Salmos, por favor. 89. Eu achei com que Moisés, Josué, Davi, Elias, Eliseu, todos, Paulo, eu achei com que eles foram ungidos. Mel, graça e paz. Eu achei com que eles foram ungidos. Ninguém me falou isso. A teologia não me ensinou isso. Meu pai pastor morreu sem saber disso. O Espírito Santo me revelou. 1 Reis 19, Elias, unge Eliseu profeta. Mas como que se unge um profeta? Esses dias eu falei para um homem aí, quando a unção vier, ele falou, lá no MGA vocês ungem com óleo. Parei a conversa na hora. Você não entende nada de Bíblia, meu. Você entende de novela. Gosta muito de novela, mas de Bíblia você não sabe nada. Parei a conversa. Estou pensando que é um crente. Estou pensando que é alguém maduro. Lá no MGA vocês ungem com óleo? Tenho mais o que fazer, irmão. Vai assistir o Pica-Pau, vai. Você de crente não tem nada. Eu descobri com que o Eliseu foi ungido. Eu descobri com que todos os homens da Bíblia foram ungidos. Salmos 89, verso 20. Diga comigo, com que Eliseu foi ungido? Diga isso. Diga, porque Deus mandou ungir Eliseu. Diga, com que ele foi ungido? Diga, como que se unge um profeta? Como se unge um apóstolo? Aqui a resposta. Salmos 89, 20. Está aqui a resposta. Salmos 89, 20. Deus diz, achei. A Davi, a Moisés, a Abraão, a Salomão, a Isaías, Jeremias. Deus acha as pessoas. O Saulo, vamos lá para Damasco. Deus falou, achei, Paulo. Como que se unge alguém profeta? Salmos 89, 20. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. É assim que se unge alguém profeta. Santo óleo significa Santo Espírito. Um profeta, ele é ungido com o Espírito Santo. Um apóstolo é ungido com e pelo Espírito Santo. O óleo era simbólico como o batismo de João Batista. Era só simbólico. Na verdade, a unção é espiritual. Maduros entendem isso. Crianças zombam, fazem piadinhas, não entendem nada, sai por aí falando besteira. Maduros entendem isso que eu estou falando. Isso é profético. Isso é palavra de homem de Deus. Isso é palavra de profeta. Isso é pregação, é ensino de profeta. Você não encontra na Igreja Católica, no Catecismo, na EBD. Você não encontra. Isso é palavra de profeta. É revelação, é ensino de profeta. Alô? E é o que vai acontecer aqui dia 12 e 13 de março. Estou avisando, estou falando faz tempo. Vamos ficar de pé. A unção cai em mim. A unção cai em mim. E o poder do Santo Espírito cai em mim. A unção cai sobre mim. Oh, a unção
cai em mim. A unção cai em mim. E o poder do Santo Espírito cai em mim. A unção cai sobre. Diz o Espírito Santo. Você acha que Deus precisa de óleo para fazer alguma coisa, irmão? Você acha que Deus precisa de água para fazer alguma coisa? Ele criou os céus e a terra, não precisou de nada, só da sua palavra. E disse Deus, haja luz. E houve. Sério mesmo, você tá acreditando em suco, em pão, em água, em óleo? Sério mesmo? Você acha que Deus precisa de óleo para fazer alguma coisa? Então por que a Bíblia fala de unção com óleo em algumas partes? É uma alusão à unção, à manifestação do Espírito Santo em alguém. Assim como o batismo em águas era uma alusão ao batismo em Cristo que havia de vir. Quem está entendendo? Coríntios 12:7. O Espírito Santo se manifesta por muitos motivos. Malaquias 3:6, porque o Senhor não muda. Ele é o mesmo e usa o mesmo princípio. Não, irmão, no MGA não tem unção com óleo, não. A unção aqui é em outro nível. Fecha os seus olhos. Para quem que Deus vai falar isso dia 12 e 13 de março, hein? Bom, no Salmo 89:20 ele disse, achei a meu servo Davi. Mas ele pode falar, achei a minha serva. Achei o meu servo. Achei meu servo que veio de tão longe. Achei a minha serva que veio de tão longe. Com o meu santo óleo ungi. Toque agora em minhas mãos, Senhor. Eis minha vida e o meu coração. E o poder do Santo Espírito cai em mim, a unção cai sobre mim. Oh, anointing for me, anointing for me. Let the power of the Holy Ghost for me, anointing for me. Toque agora. Touch my hands, my mouth and my heart. Fill my life, Lord, every part. Let the power of the Holy Ghost fall on me, anointing fall on me. Oh, a unção. Tu és poderoso, Senhor, para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Profetizamos sobre esse Brasil, sobre essa nação, sobre essa terra, que o teu poder mudará vidas, transformará vidas. Oh, a unção cai. Eu sei que tu és poderoso e farás além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. A unção cai sobre mim. 12 e 13 de março, vem, MGA, 25 anos em graça. Sua vida nunca mais será a mesma. Graça e paz, abençoados até quarta-feira. Anjos em seu favor.